Olá, meus amigos, eu sou o pastor Walter e este é o seu canal, o Polisor. Sejam todos bem-vindos para mais um assunto interessante. Vamos falar de anjos nesta nossa conversa de hoje. Quem são eles? O que fazem aqui na Terra? Anjos é uma denominação genérica para todo ser espiritual que habita nos céus, no mundo de Deus. Angelos é uma palavra grega que significa mensageiro. Mas nem todos os seres espirituais são mensageiros de Deus. Eles agem em diversas áreas, há diversas classes de seres espirituais, e é disso que nós vamos tratar aqui nesse pequeno vídeo. Gabriel, o porta-voz de Deus, aquele que trouxe a palavra, até Maria, a palavra o verbo que se tornou-se homem no ventre dela, ele é o mais conhecido dos mensageiros de Deus. Aliás, eu acho que é o único a quem nós conhecemos o nome. Ok? Em Lucas 1,19 e 1,26, ele aparece a Maria e diz: eu sou Gabriel. Ele fala que foi enviado a Maria e que ela engravidaria, que o poder de Deus desceria sobre ela e ela seria mãe do Salvador. Este assunto vocês conhecem. Os seres espirituais são integrantes daquilo que as Escrituras chamam de exército lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1. Olha só. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Quando Deus criou os céus e a terra, nas entrelinhas, ele criou os seres espirituais. Eu acredito que é um cronograma da criação que começou com a criação de Chamé, o céu, o lugar da morada do trono de Deus. Ora, esse acontecimento se perde nas brumas das eternidades. E depois da criação da morada dos seres espirituais, naturalmente Deus criou os seres espirituais. Tsabá. Porque esta palavra Tsabá significa literalmente exército, mas pode estar se referindo aos astros do firmamento, aos planetas, às galáxias, mas principalmente aos seres espirituais, aos habitantes do céu. E entre esses habitantes do céu, existem castas que são castas militarizadas, são seres dedicados à guarda do trono, à guarda dos céus e à guerra. Mas, pastor, por que guerra? Porque desde o princípio o céu foi manchado por rebelião. É do conhecimento de todos que Satanás se rebelou e causou um grande estrago, desviando milhões de seres espirituais, aliciando-os para a sua ação maligna. E Deus, quando criou os seres, ele sabia que isso ia acontecer, que essa rebelião um dia aconteceria. E não apenas essa mais de uma, porque há indícios de mais de uma rebelião angélica. Ok? A terceira coisa que Deus criou foi Olã, o universo, o céu físico, onde estão os planetas, os sóis, as estrelas, as galáxias, os asteroides, enfim, todos os corpos celestiais. E, como quarta ação de Deus, ação criativa, ele criou a terra. No princípio, criou Deus os céus. Criou Chamé, criou Tsabá, criou Olã e criou Eretz. Chamé, o céu, a morada de Deus, dos anjos, dos seres espirituais. Criou Tsabá, os exércitos. Criou Olã, o universo. E criou a terra como a última ação criativa do Senhor. Ok. Existe uma classificação para os seres espirituais. Primeiro, os serafins, Saraf, seres consagrados à adoração. Eles postam-se ao redor do trono, e nós podemos perceber isso em Isaías capítulo 6, versículo 2. Saraf significa serpente de fogo. Não sei a aparência destes seres, mas é possível que eles tenham uma aparência
reptiliana. Não sei se eu estou certo, se eu estou realmente falando de modo correto, mas Saraf significa literalmente serpente de fogo. Os segundos seres são os querubim, e o plural é querubim, o singular querubim. São seres consagrados à proteção e guarda, tanto do trono como dos mundos de Deus, né, dos mundos habitáveis. Daqueles mundos estão sendo reservados para a colonização humana quando a história da humanidade chegar ao fim e a eternidade entrar, também para os seres humanos. Então, existem inúmeros planetas apropriados para a colonização humana, que estão lá nos aguardando e são guardados por estes querubins. Estes seres também, eles funcionam como transporte, como máquinas voadoras, como máquinas de guerra. O próprio Deus Todo-Poderoso tem o seu transporte pessoal, como nós podemos perceber lá em Ezequiel capítulo 1, capítulo 10, e também em Êxodo capítulo 19, quando Deus, no seu querubim, ele pousa sobre o cume do Monte Sinai, causando um estardalhaço terrível, assustador, e que deixou Israel apavorado. Ok? Então, os querubins também são transportes espirituais. O profeta Elias foi levado num carro de fogo, num transporte espiritual. Em Ezequiel capítulo 1, versículo 10, nós podemos ver o querubim no qual o Senhor veio até o profeta Ezequiel. Existem, em terceiro lugar, né, eu falei de serafins, querubins, e agora os arcanjos, arqueângelos. São generais, são seres militarizados, seres preparados para a guerra, são príncipes de exército. Daniel capítulo 10, versículo 21, fala do mais famoso destes generais, que é o arcanjo Miguel, príncipe de guerra, designado por Deus para proteger a nação de Israel. E também tem os porta-vozes, que são chamados de anjos. Já falamos sobre Gabriel, que é o mais conhecido deles, aquele que veio até Maria e anunciou a vinda do Salvador. E existem os tronos, que são seres destinados a governar sistemas planetários. Tronos, em grego, falam de seres destinados a governo. Inclusive, nós podemos ver assembleias de governo presididas pelo Todo-Poderoso, onde estes seres, também chamados filhos de Deus, vinham prestar conta de sua administração, né, intergaláctica, eu diria assim. Parece uma linguagem de ficção, mas não tem nada a ver com ficção. A ficção apenas é uma antecipação da realidade. Porque há mais mistério entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Ok? E o céu, como eu já disse em outros vídeos, é um lugar tecnológico. Sabe, a mente mais criativa que fala sobre ficção científica, sobre viagens intergalácticas, nem chegou a arranhar a grandeza da tecnologia celestial. Ok? E essa tecnologia que nós temos na Terra é um pálido reflexo da verdadeira tecnologia de Deus. Sim, agora vamos falar sobre as soberanias. Quiriotes presidem planetas habitáveis. Os tronos presidem sistemas planetários. Os quiriotes presidem planetas, governam planetas. E planetas preparados, parecidos com a Terra, preparados para receber colonização humana. E os principados, os arqueis, são estes príncipes que protegem nações. E existem príncipes malignos, que são anjos que caíram, que se desviaram do projeto de Deus e que hoje assessoreiam nações perversas, nações malignas, como essas nações aguerridas e que vivem guerreando contra Israel, essas nações de inclinação comunista. Existem principados que protegem essas nações, principados perversos, enquanto há príncipes de Deus que guardam nações. O Brasil tem um príncipe, o príncipe designado para a guarda do Brasil, e que precisa ser alimentado, incentivado e fortalecido
pelas orações do povo de Deus, porque são as nossas orações que autorizam a ação dos anjos. Os anjos estão prontos para agir com suas armas destruidoras, mas que só agirão em conformidade com as ordens que recebem mediante as nossas orações. Existem, por fim, as autoridades, que são espíritos, são as exousia, espíritos que administram, que coordenam agrupamentos militares, agrupamentos administrativos. E eu falo numa linguagem assim que dá a impressão que eu estou falando de uma nação terrestre, mas as coisas que existem na Terra são reflexo do que há no céu. O céu é que é a realidade. Isso aqui que nós vivemos é só um reflexo, né? E um reflexo, e de certo modo, uma imitação do que há no mundo de Deus. Bom, eu gostaria de testemunhar agora atividades angélicas, das quais eu fui protagonista, assim, e realmente favorecido pela ação dos anjos. Eu queria contar alguns testemunhos. O primeiro que eu quero contar, nesta época eu era pastor na região do Tabuleiro, mas eu trabalhava numa multinacional, e quando eu estava me preparando para vir o culto, o meu bip, que era um rádio que avisava de uma emergência, tocou. E quando eu liguei para a central do bip, naquela época não havia celular, não havia tanto avanço tecnológico, eu tinha que ligar para a central para receber o recado. Eles me falaram: o hotel Otom está com os 3 elevadores parados. Se tivesse com um funcionando, eu não iria. Eu iria primeiro para a igreja, fazer o meu trabalho. E quando eu voltasse do culto, eu iria atender aquela chamada. Mas como era um empreendimento comercial e não podia ficar sem os seus equipamentos, eu peguei a minha motocicleta, minhas ferramentas e fui embora. Estava chovendo e nesse momento a minha esposa ouviu uma voz dizer: ore pelo seu marido. E ela imediatamente, obedientemente, correu, botou o joelho no chão e começou a interceder pela minha vida. E eu botei tudo que a moto tinha, porque eu não queria me atrasar para o meu compromisso com Deus. Quando eu cheguei na região do Porto, vi um ônibus na minha frente e ele parou, de repente. Eu pensei em dar uma quebrada para a esquerda para poder passar pelo ônibus, mas quando eu olhei, vi uma carreta em alta velocidade. Eu sabia que não podia fazer isso. Então eu ia me espatifar na traseira do ônibus. Eu clamei ao Senhor. De repente eu senti 2 mãos segurando no guidão da moto e dirigindo ela para o lado esquerdo do ônibus. Então, quando a carreta passou, aquelas mãos me colocaram entre o ônibus e a carreta. Aí, um daqueles ganchos da carroceria da carreta pegou na minha bolsa de ferramentas e saiu me arrastando. Eu me preparei para morrer. De repente, quando o caminhão passa pelo ônibus e eu arrastado por aquela carreta, eu senti que o negócio soltou. Aí, sem que eu fizesse nada, a moto descambou para a direita e foi em frente e eu pude frear. Sentei no meio-fio, tremendo, apavorado e louvando a Deus, porque naquele dia eu fui beneficiado por uma ação de um anjo de Deus. Eu gostaria de contar tantas experiências, mas o tempo é pequeno aqui no nosso vídeo. Mas eu citaria centenas, eu tenho muitas experiências com aparições de anjos, com ações poderosas dos anjos, mas infelizmente não tenho tempo suficiente para falar sobre isso. Mas eu quero dizer para você que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus para livrá-lo. Se você é uma pessoa que tem temor de Deus, há um anjo de Deus pronto para te socorrer na hora da necessidade. O anjo são os espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Olá, meus amigos, eu sou o pastor Walter e este é o seu canal, o Polisor.